Da tribuna da Câmara, o deputado Marcos Polon descreveu a morte no cárcere de um preso político do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, como o momento mais sombrio desde a chamada redemocratização desta república. O deputado disse: segunda-feira, o senhor Clériston foi assassinado. Ousam dizer que foi um mal súbito. Sim, foi um mal, mas não foi súbito. Foi uma tragédia anunciada que vem se arrastando desde janeiro. Um homem que sequer teve individualização de conduta, num foro incompetente que desrespeitou o juiz natural. Clériston estava encarcerado até que se consumasse o seu assassinato. Quem o matou foi o aparato estatal brasileiro. Isso está muito longe de ser uma democracia. O deputado lembrou que, no momento das prisões, pessoas foram coagidas a assinarem documentos admitindo crimes que não cometeram. O deputado disse: as pessoas só eram soltas, liberadas, depois de confessarem e fazerem acordo. Isso é uma vergonha. Nós não podemos ter esse tipo de ônus, coisa de pervertidos. Claramente se trata de prática usando o poder do Estado. Polon prosseguiu: são palavras duras. E o mais assustador, senhor presidente, é que essas palavras não são minhas. São do ministro Gilmar Mendes, ao julgar o habeas corpus número 208.699 de Sérgio Souza Bocaletti. Esse é o duplo pensar do Supremo. Para os corruptos, o garantismo penal. Para os pobres coitados, cidadãos brasileiros, o peso da mão implacável de um estado de exceção. No Brasil atual, a liberdade de manifestação não é reconhecida de forma igual para todos. As manifestações, promovidas por partidos de esquerda, sindicatos e coletivos, divulgadas pela velha imprensa e por sites e canais de internet de forma coordenada, não estão sujeitas a qualquer investigação sobre seu financiamento ou qualquer questionamento sobre se as ideias que defendem seriam democráticas ou antidemocráticas, mesmo quando há cartazes pedindo ditadura, depredação de patrimônio público e privado ou agressões a políticos e cidadãos. Nada disso é considerado um ato antidemocrático quando o ato é da esquerda. Nos últimos anos, milhões de pessoas foram às ruas de forma ordeira para pedir liberdade e respeito à Constituição, incluindo a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade de ir e vir, entre outras. Essas manifestações pacíficas tornam-se alvo de inquéritos sigilosos, alimentados por notícias da velha imprensa, nos quais manifestantes e jornalistas que cobrem as manifestações são perseguidos, presos, censurados e têm seus bens apreendidos. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 28 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Essa palavra. Obrigado pela gentileza, senhor presidente, mais uma vez me conceder a palavra, para poder alertar o Brasil que nós estamos vivendo
o momento mais sombrio desde a chamada redemocratização dessa república. Segunda-feira, o senhor Clériston foi assassinado. Ousam dizer que foi um mal súbito. Sim, foi um mal, mas não foi súbito. Foi uma tragédia anunciada que vem se arrastando desde janeiro. Um homem sem sequer individualização de conduta, num foro incompetente, desrespeitando o juiz natural, estava encarcerado até que se consumasse o seu assassinato. E quem o matou foi o aparato estatal brasileiro. Está muito longe de ser uma democracia. Isso teria que ter no inquérito, igual esse inquérito que nós tivemos aqui, para saber o que se passou. Porque as pessoas só eram soltas, Luiz Fachin, liberadas depois de confessarem, de fazer um acordo. Isso é uma vergonha. E nós não podemos ter esse tipo de ônus, coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. Usando o poder do Estado, é disso que se trata. Vamos chamar as coisas pelos nomes. Sem dúvida nenhuma se trata de pervertidos incumbidos de funções públicas. Isso é uma vergonha. Eu acho que o CJF deveria investigar a despeito deles já terem deixado já as funções, pois se trata de corrigir para que isso jamais se repita. O pai dele é prefeito. Mais uma vez, vou repetir. As pessoas só eram soltas, liberadas, depois de confessarem e fazerem acordo. Isso é uma vergonha. E nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se trata de prática de usando o poder do Estado. Será que é de Santa Catarina? São palavras duras, senhor presidente. São palavras duras. Foi agora? E o mais assustador, senhor presidente, é que não são minhas essas palavras. São do ministro Gilmar Mendes, ao julgar o HC 208-699 de Sérgio Souza Bocatelli. Esse é o duplo pensar do Supremo. Para os corruptos, o garantismo penal. Para os pobres coitados, cidadãos brasileiros, o peso da mão implacável de um estado de exceção. Obrigado, presidente. Senhora presidente, competente deputada Adriana Ventura, este assunto é recorrente na tribuna desse parlamento. O Clesão tinha 8 pedidos para responder em liberdade pelo quadro de saúde que tinha. Problema seríssimo de diabetes e hipertensão, que o levava a tomar 9 remédios por dia, controlados, diga-se de passagem. Entre janeiro e maio foi submetido a 37 atendimentos médicos. Em 1º de setembro, a Procuradoria-Geral da República pediu a sua liberdade parcial para que ele respondesse o processo fora da Papuda. Mas o Brasil está vivendo a ditadura da toga. É lamentável porque muito menos do que milhares de criminosos no Brasil, muito menos do que pessoas que assaltaram os cofres públicos, e a lista é imensa, e muitos deles estão no poder pelos favorecimentos de amizade do judiciário. O nosso querido Clesão, sem armas, sem quebradeiras, exercendo seu sagrado direito de liberdade, que consta da nossa Constituição Federal, foi entregue pelo Exército Brasileiro, que nesse ponto me envergonha, para ser prisioneiro na Papuda. E no alto da sua grandeza, o ministro Alexandre de Moraes ignorou todo esse quadro de um cidadão brasileiro que agora deixa viúva e 2 filhas
além de outros familiares, e o Brasil chorando por sua perca. Senhora presidente, esse país ficou muito engraçadinho. Quem tem que estar na cadeia não está. E quem não tem que estar na cadeia, vai para a cadeia. E ainda com nomes, organização criminosa. Por favor, o senhor Flávio Dino não quis entregar as provas. Era ele que tinha que estar no lugar desse cidadão. Foi omisso, não cumpriu o seu papel. O Palácio sabia lá, Bolsonaro já estava alguns dias fora da... Bolsonaro já estava alguns dias fora da presidência. Ora, quem estava comandando deveria ter cuidado, mas sabia. Até a aguinha mineral tinha. Agora o seu Clesão, um cidadão brasileiro, no seu sagrado direito constitucional da liberdade e da democracia, perdeu a sua vida. Tudo porque o senhor Alexandre de Moraes não quis atender a tempo o pedido de socorro desse cidadão. Que Deus tenha misericórdia do Brasil.